permanecemos em pé, aquela mesma oração que a gente fez semana passada, nós vamos fazer, que é a oração da pastoral litúrgica. Como nós, ministros, fazemos parte da pastoral litúrgica, essa também deve ser a nossa oração. Vamos lá? Divino Espírito Santo, iluminai as nossas mentes, transformai os nossos corações, e este estudo nos ajude a mergulhar no mistério da fé e da vida celebrada em comunidade. Dai-nos força e coragem, sabedoria e criatividade. Queremos organizar uma pastoral litúrgica dinâmica, a fim de que todo o vosso povo participe da liturgia de maneira mais plena, ativa e consciente. Amém. Podemos assentar. Quem não estava semana passada, levanta a mão. Então, como o Giovanni já me apresentou, meu nome é João Benjamin de Oliveira Neto. Então, em alguns lugares me chamam de João, outro de Benjamin, outro de Oliveira Neto e outro só de Neto. Então, por isso que eu falo o nome completo. Volta um pouquinho na oração só para eu partir daí. O nosso objetivo sempre na liturgia, eu falo isso em todas as formações, é aquilo que o Concílio Vaticano II desejou quando fez a reforma litúrgica. Eu falei semana passada que o primeiro documento do Concílio Vaticano II foi sobre a liturgia, porque eu me lembro que o nosso professor de liturgia lá na faculdade, ele dizia assim que na época do concílio, o Dom João 23, o Papa João 23, ele quis perguntar logo nas primeiras reuniões do concílio, ele perguntou para todos os padres conciliares, os que estavam reunidos no concílio, qual que era o grande gargalo, qual que era a grande dificuldade nas suas dioceses, nas paróquias que eles conduziam. E aí foi dito que era a questão litúrgica, que ainda era uma grande questão a ser desenvolvida. Então, o primeiro documento que surgiu foi o da liturgia, que entenderam que a liturgia é a vida e a alma da igreja. Então, o concílio quis que a liturgia levasse as pessoas a uma participação ativa, plena, consciente, e mais tarde o concílio acrescentou o frutuosa, que o sínodo diocesano também conseguiu detectar isso, que as nossas liturgias eram bem participadas, mas ainda não eram frutuosas. Então esse é o grande objetivo quando a gente faz formação de liturgia, quando a gente fala de liturgia, levar as pessoas a uma participação ativa, consciente, plena e frutuosa. Podemos passar, gente? Aí falei dessa frase, da grande preocupação do Goffredo Boccelli, um liturgista, um padre, que escreveu o livro O Sentido Espiritual da Liturgia, e ele dizia, numa parte, logo no comecinho do livro, ele fala essa frase aí: o futuro do cristianismo no Ocidente depende em grande medida da capacidade que a Igreja tiver de tornar a sua liturgia a fonte da vida espiritual dos fiéis. Então, quando nós chegarmos a esse ideal, talvez
eu sempre falo, talvez eu não vá ver isso, né? A liturgia verdadeiramente sendo a fonte de vida espiritual de todo mundo. Mas o Papa Francisco ele diz que a grande missão nossa, enquanto cristão, é semear. Então, o que eu posso fazer é semear isso no coração das pessoas nas formações. Esse amor pela liturgia, essa vontade de fazer com que todos os cristãos tenham na liturgia essa fonte de vida espiritual, né? De participando da liturgia, a gente consiga, no nosso dia a dia, colocar tudo em prática e ter uma vida espiritual bem firme, né? E essa era a grande preocupação desse frei, né, desse padre, que escreveu esse livro, de ter que todos os cristãos tivessem como fonte da sua vida espiritual a liturgia. Podemos passar? Aí a irmã Miriam, em 2015, como eu falei, ela escreveu numa entrevista para um site lá do Santuário de Aparecida. Nessa entrevista ela disse essa frase aí: a liturgia é o coração da igreja e o canto litúrgico é o coração da liturgia. Eis tudo, né? Aí nós falamos semana passada da importância que tem o canto litúrgico na celebração da missa, né? Principalmente a gente fala da missa, mas depois ao longo eu vou falar das outras celebrações litúrgicas que a gente tem. Casamento, batizado, que também precisa ter um olhar atento da igreja para que essas celebrações não virem apenas acontecimentos sociais, né? Mas que sejam fonte de vida espiritual para as pessoas. Porque a gente tem pessoas no nosso dia a dia que só vão para a igreja para batizado ou para casamento, né? Não participam, não tem uma participação. Então a igreja precisa ficar atenta para que nesses eventos batizados e casamentos também a liturgia seja uma liturgia que passe a ser fonte de vida espiritual para as pessoas, né? Que não seja apenas um acontecimento. Só para a gente já entrar nessa questão, um dia eu fui num batizado. Eu não preciso contar a paróquia, porque senão daí eu vou estar sendo injusto. E aí não tinha ninguém para cantar, né? E estava cheio a igreja. E aí o pessoal da pastoral, que simplesmente eles conduzem, né, aos batizados, a moça que estava lá à frente, ela falou assim: e agora, mano? Já deixou inseguro o resto do pessoal. E agora, o que nós vamos cantar? E eu falei semana passada para vocês que quando não tem o canto de abertura, quando não tem o canto de comunhão, quando não tem outros cantos, podem se pegar aquelas antífonas, que já diz tudo o que vai ser celebrado, né? Mas a pessoa falou: nós vamos cantar qualquer coisa. E aí puxou um canto desafinado que não tinha nada a ver com o batizado, né? Isso fere a liturgia também. Não é só liturgia da missa, mas toda a celebração do sacramento, ela precisa ter esse olhar com mais cuidado para aquilo que vai ser cantado, para aquilo que vai ser falado. Porque senão, ao invés de atrair, a gente espanta as pessoas, né? Então, aí eu só vi que muitas pessoas baixaram a cabeça, porque o canto estava desafinado e não tinha nada a ver com aquilo que iria ser celebrado, que era o batizado. Então a gente precisa ter esses cuidados. Casamento, também os cânticos, e o Leandrão que sempre fala isso nas formações músico litúrgica que ele passa, né?
que as pessoas que quando procuram ele para cantar no casamento e falar, mas eu quero escolher as músicas, ele fala, então a gente já começou errado, porque a gente tem que escolher junto para eu poder indicar para você quais as músicas adequadas para a celebração. Ele conta que uma vez uma noiva procurou ele para cantar e pediu para ele cantar aquela música do Titanic. Aí ele falou, eu não canto, porque vocês sabem o que aconteceu com o Titanic. Então, você não quer que seu casamento também vá para o fundo da água. Então, eu não canto porque não tem nada a ver com a liturgia da celebração de casamento. Pode ser bonito e tudo, mas ele sempre fala, eu não canto. Então, os cuidados devem ter em todos os sentidos, em todas as celebrações do sacramento. E lá no sínodo diocesano, uma vez, numa das sessões, que falava sobre a comissão da família, vida e laicato, se não me engano, foi a sessão. Daí alguém, um padre, também não preciso falar da onde que mas ele dizia que uma noiva uma vez o procurou para fazer um casamento, para presidir um casamento, e ela falou assim, mas quem vai entrar com as alianças vai ser a minha cadelinha, o cachorrinho. Ele falou, não, então não faço. Na minha paróquia, na minha igreja, na igreja que está confiada a mim, não vai acontecer isso. Porque é um sacramento tão bonito que vão formar uma nova família e você vai colocar um animal para entrar com as alianças, então não tem sentido. Então, por isso eu sempre falo que a liturgia de casamento também ela deve ser bem preparada. Porque vai ter pessoas ali que não são, não participam, não têm uma vida ativa na igreja, que precisam ser evangelizadas através daquilo. E vão ter outros casais lá que já têm uma vida participativa na igreja, que podem dar testemunho. Então a liturgia em geral, de todos os sacramentos, elas precisam, porque ela é o coração da igreja. Nas nossas camisetas, eu falei semana passada, nas nossas camisetas da liturgia lá na Paróquia São Bento, está escrito liturgia, fonte e ápice da vida cristã. Ela é a fonte onde nós vamos beber, mas também ela é o ponto mais alto da nossa vida cristã. É um encontro semanal de toda a comunidade. Não tem nenhum outro encontro na comunidade que reúna todas as pessoas e de todos os tipos, de todos os lugares. Mas é na liturgia da Santa Missa que nós temos esse encontro. Pessoas que vão vir para a celebração de todo jeito, que durante a semana passaram maus bocados, mas tem muitas pessoas que vão vir louvar e agradecer ao Senhor por aquela semana vivida. Então, vão ter pessoas de todos os tipos. E aí, as pessoas que fazem parte dessa celebração, que estão encarregadas, têm o dever de bem preparar essa liturgia, para que aquilo que a pessoa veio colher na liturgia, ela seja frutuosa para ela. Costumo falar que se a gente entrar e sair do mesmo jeito numa celebração da Santa Missa, é porque a gente realmente não participou. Porque tudo aquilo que tem na celebração é para levar a gente para ter uma vida frutuosa. Podemos passar? E eu dizia semana passada o que é viver da liturgia. Podemos passar? Viver da liturgia que se celebra significa viver daquilo que a liturgia faz viver. Perdão invocado, aí nós passamos
pelo ato penitencial, né? No começo, fomos passando parte por parte. Chegamos na palavra de Deus escutada, a gente deve colocar isso em prática também. Aí eu tive que correr porque o tempo já era, mas aí o Giovanni falou que eu podia ir mais devagar, que essa semana poderíamos terminar essa parte, e aí, se fosse preciso, iria dar um outro tempo, um outro sábado, para falar só de ano litúrgico, que também é importante, né? Depois vem a ação de graças elevadas, todos os louvores que a gente tem, e a Eucaristia recebida como comunhão. Então, tudo isso que acontece na celebração litúrgica, ela precisa depois ser colocada em prática, para levar a gente a ter uma vida espiritual de acordo com aquilo que fala o roteiro do Evangelho. A gente precisa viver todas essas etapas que a gente tem na celebração litúrgica, né? A gente tem o perdão invocado, a palavra que a gente escuta, a ação de graça elevada, a Eucaristia que a gente recebe como comunhão. Não pode ser alguma coisa simplesmente que passa no domingo e de domingo a domingo a gente vai fazer a mesma coisa, mas não vai colocar em prática, não vai dar fruto durante a semana, durante a nossa vida. Podemos passar? E aí eu disse para vocês também que uma vez um amigo falou que agora, com o Euquete, que o Papa Bento XVI tinha colocado, que era o Catecismo Jovens, a gente ia ter missas mais animadas, ia ter coisas fantásticas, e aí o Papa escreve isso, coloca isso no Euquete. Uma celebração litúrgica não é um evento feito de boas ideias e de cânticos fantásticos. A liturgia não é feita nem inventada. É algo vivo que foi crescendo numa fé de séculos. Uma celebração litúrgica é um acontecimento sagrado e venerável. A liturgia é cativante quando é sentida. E o próprio Deus é o próprio Deus que está presente nos seus sinais sagrados e nas suas preciosas orações, muitas vezes antiquíssimas. Então, ela não é feita de cantos fantásticos. Pode ter cânticos que levem a pessoa a sentir. Tem o Dom José Roberto, quando ele era apenas o padre José Roberto Fortes Palau, ele sempre falava nas homilias dele, e a gente sempre ouvia, e cada vez a gente sentia que ele estava falando uma novidade. Mas ele dizia que uma vez uma amiga dele, numa celebração da missa, houve a conversão dela por conta de uma música. Uma música que era litúrgica, estava colocada lá na hora, e que fez com que aquela pessoa pudesse se converter. Então, quando o Papa diz que não é feito de cânticos fantásticos, ele está dizendo de cânticos que são alitúrgicos, que não são litúrgicos e que são colocados, que são intimistas, que não levam as pessoas a uma celebração comunitária, né? E a celebração da missa, a liturgia da missa, é uma liturgia comunitária, né? Que eu falava para vocês semana passada que só tem um momento que é intimista, que é eu e Deus, que é o pós-comunhão, e a gente vai ver. Pode passar. Tem um São Paulino aí tocando bem alto. Também São João Maria Vianney dizia: um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Então, quando a gente tem a oportunidade de ir realmente na celebração da missa, do dominical, e participar realmente sentir tudo aquilo que é celebrado, que a gente volta para casa realmente transformado, diferente de como a gente entrou, a semana ela passa a ser mais bem vivida, né?
Então, um domingo sem missa é realmente uma semana sem Deus, quando a gente realmente participa, né? Aí a missa faz valer a nossa semana cada vez mais. Pode passar, por favor. E aí a gente tinha falado das outras partes, né? E aí eu comecei a correr justamente na hora que a gente tinha entrado nas leituras. E aí eu vi o horário e também foi falado que faltava pouco tempo. Então, para esse sábado eu retomei lá no número 58, onde começa a falar das leituras, né? E sempre quando eu falo das leituras, semana passada eu não falei porque a gente estava correndo, mas aí como foi me dado mais tempo, eu posso falar com calma. Tem alguém aqui que faz leitura na missa? Oh, beleza. Bastante gente. E aí, vocês que serão ministros também, eu não sei se aqui na paróquia tem celebração nos setores? Ministros fazem celebração? Por enquanto não, mas com certeza o Padre Luiz vai colocar. Então lá na Paróquia São Bento a gente fazia toda última segunda-feira do mês, era o dia das celebrações nos setores. E eram os ministros que eram encarregados de fazer. Então, tinha quem lesse as leituras do dia, mas o Evangelho é próprio do ministro e a reflexão também, né? Então, por isso que a gente sempre falou lá da importância de uma boa leitura. O Padre Ednei dizia que, numa formação diocesana, que a leitura na Santa Missa ela é tão importante que se os fiéis, a Assembleia, os participantes da missa poderiam entrar com processo, porque tem uma instrução do lecionário que fala que é um direito de todos os fiéis ouvir uma leitura muito bem feita. Então é um direito. Todos aqueles que vêm para a celebração têm o direito de ouvir uma leitura bem feita. E uma leitura bem feita vai me levar também a uma reflexão bem feita. Agora, se eu não escutar uma leitura bem feita, ela pode me levar a não entender aquilo que está sendo celebrado naquele dia. Então, por isso a importância de uma leitura bem feita. E uma vez, numa formação com o padre, hoje não é mais padre, o Serginho Padre, é um dos meus livros preferidos também. Lá eu tenho, ele está até amarelo, tanto que eu uso ele, que chama Os Autores da Celebração Litúrgica. Então, o Padre Serginho, quando ele escreveu esse livro, ele ia colocando cada um dos personagens que ele chamava de autores, não mais de simples pessoas que estão na celebração, mas de autores, aqueles que realmente fazem a liturgia acontecer. E numa das partes do livro que ele fala do leitor, né? Que uma certa vez, numa paróquia em que ele era pároco, uma senhora queria muito ser leitora na missa, né? E pediu várias vezes para as equipes de liturgia para poder deixar que ela fosse leitora. E aí deram uma oportunidade para ela num dia lá para ela fazer uma leitura. Só que ela ficou muito ansiosa, estava muito nervosa e não sabia o que fazer para que passasse o nervosismo. E alguém, né, falou para ela assim que chá de erva cidreira deixa a pessoa calminha. E daí ela podia fazer a leitura tranquila tomando chá. O que ela fez? Ela fez uma garrafa térmica cheinha de chá e deixou lá na sacristia.
e a cada 10 minutos ela tomava um golinho do chá. Foi tomando, passando, chegou com uma antecedência lá, como sempre falam, né? Que os autores da celebração têm que chegar com antecedência. Aí ela de 10 em 10 minutos tomava o chá. Resultado, quando chegou na hora da missa, ela teve uma dor de barriga, não conseguiu fazer a leitura, porque ela estava no banheiro. Aí o padre Serginho até coloca lá na foto do livro, coloca um ambão e um cartaz assim escrito, volto já. Ela não conseguiu chegar para fazer a leitura porque tomou tanto chá que deu uma dor de barriga, né? Daí ele fala no livro que não existe técnicas para deixar a pessoa tranquila. O grande segredo é enfrentar o medo. Medo a gente vai ter porque você está diante de uma grande assembleia. Tem gente que tem mais facilidade de enfrentar a assembleia, né? Se coloca tranquilo, o psicológico fala, eu vou conseguir e vai. Mas eu sempre tive vontade de falar, mesmo tremendo eu vou. Eu tenho que vencer esse medo, tenho que enfrentar. Fazer, o corpo inteirinho pode tremer. O que não pode tremer é a voz e se fazer entender, né, as pessoas. Então, não existe tanto segredo, tomar isso, fazer isso. As técnicas que tem de você colocar caneta na boca, bolinha de gude, essas coisas são técnicas para dicção. Mas o nervosismo a gente vai estar prestando um serviço para Deus. Então, quando a gente realmente confiar só em nós, aí capaz de não dar certo. Porque a gente vai para fazer a leitura confiando que Deus vai nos ajudar. Então a gente se prepara fazendo leitura antes e tudo, para saber pontuação, uma série de coisas, mas confia que o Senhor vai fazer. E a preparação é o grande segredo, né? E vocês podem ter certeza que quando a gente se dispõe a fazer leitura, em qualquer lugar onde a gente estiver, vai estar escrito na testa da gente, leitor. Sabe? Porque... Quer fazer alguma pergunta? Não, é só falando sobre isso aí que o Dom Moacir já falava para a gente, que quando a gente subir no presbitério, seja para ler ou para cantar, se você não tremer, porque você não está digno de estar ali. Ele falou isso mesmo, muito bem lembrado, obrigado. Então, vai estar sempre escrito na testa da gente, parece que é isso, que a gente é leitor. Eu falava para vocês semana passada que para poder participar da missa todos os dias eu tive que buscar alternativa, acordar cedo, aí descobri que na matriz São José tinha a missa e ia para lá. Eu acabava, principalmente na segunda-feira, quando era a celebração, né, que daí é o diácono que faz, e aí fica aquele corre-corre para ver se arruma alguém para fazer leitura, aquelas coisas todas. Eu acabava de chegar, era toda segunda-feira, e desde a primeira vez que eu participei lá na Matriz São José, muitas pessoas que participavam lá nem me conheciam, o pessoal da equipe litúrgica lá. Então, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu cheguei, fui lá na Capela do Santíssimo, me ajoelhei lá, quando eu vejo, tem uma pessoa batendo no meu ombro assim, você faz leitura, né? Mas como que ele descobriu? Não está escrito na testa, mas parece brincadeira, mas... Aí um dia eu fui no Maria Imaculada, quando eu mudei para participar lá no Maria Imaculada, estava um dia lá ajoelhado, fazendo oração, daqui a pouco eu vejo assim no meu ombro, uma freira falando, você faz leitura, né? Eu, sim, você podia fazer para a gente, porque a pessoa que não queria fazer não veio. Então, preparado a gente tem que estar.
E eu sempre falo para os meus alunos lá do curso de teologia, nós precisamos preparar. Então, eu sempre ajudo eles lá, passando a reflexão também do dia, para que eles já vão para a celebração preparados, quais as leituras que vai ter, qual que é a reflexão do dia, porque se o sacerdote não fizer uma reflexão adequada, ou se nem fizer durante a semana, eles já pelo menos já vão preparar o que vai ser celebrado. Então, essa é a importância. Então, a gente que é leitor da missa precisa realmente se preparar, né? Então, eu dizia que na celebração da missa com o povo, as leituras proclamam-se sempre do amor, né? Porque tinha uma época, eu lembro que quando eu comecei a participar, falava, pode fazer a leitura da igreja, mas a instrução geral do Missal Romano, que é o livro que a gente está seguindo aí, ele fala lá no número 58, que na celebração da missa com o povo, as leituras proclamam-se sempre do amor. Hoje, por conta da pandemia, infelizmente, o salmo, que é uma leitura da missa, está sendo feito do local mesmo, onde os músicos estão. Mas é por conta de não ficar passando o microfone, né? É só por isso. Mas o lugar onde se proclama o salmo, né, em salmodia, é o ambão da palavra, né? Que aqui para vocês está aqui do lado direito do altar, né? Que é o ideal. Mas tem muitas igrejas que ficam do outro lado, mas o lugar ideal é à direita do altar e com o mesmo material que é feito o altar, porque a mesma dignidade que se dá para a Eucaristia deve se dar para a palavra também, né? Então, a instrução fala sobre isso. Então, a importância da gente fazer uma boa leitura também é para levar as pessoas a aproveitarem, beberem daquilo que a leitura fala, que ela não é colocada à toa ali, é para dar sentido àquilo que vai ser celebrado. Então, pode passar, por favor. Ainda fala a instrução geral, no número 59, segundo a tradição, a função de proferir as leituras não é presidencial, mas sim ministerial. Por isso, as leituras são feitas por um leitor, mas o evangelho é anunciado pelo diácono ou por outro sacerdote. Então, tem lugares que tem dioceses por aí pelo Brasil, que eles instituem os leitores, assim como tem o ministro extraordinário da comunhão, que é instituído numa celebração, os leitores também têm. Os seminaristas recebem esse ministério, né, do leitorado e do apolitano. Então, é uma coisa que é tão importante que tem uma instituição, né? Infelizmente, aqui na nossa diocese, por conta do tamanho da diocese, talvez seja isso, que não tem essa instituição dos leitores. Mas o Papa Francisco, por exemplo, essa semana, devido à importância, ele já instituiu um ministério dos catequistas. Então, os catequistas agora também, a catequese é um ministério, né? Através do moto próprio que o Papa escreveu, colocou essa semana. Então, o catequista agora vai ser instituído, né? E o leitor também tem uma instituição, né? É dado esse ministério do leitorado. Então, seria importante que a gente tivesse leitores que recebessem uma formação adequada e pudessem também prestar esse serviço, esse ministério
da leitura na Santa Missa. Com essa importância, com zelo pela leitura. Então, ali fala, por isso essas leituras são programadas por um leitor, mas o Evangelho é anunciado pelo diácono ou outro sacerdote. Então, a função do leigo é essa de fazer a leitura. Não é do sacerdote, não é do diácono, só em último caso. Aí a instrução fala, continua: se porém não estiver presente o diácono, nem outro sacerdote, leia o Evangelho o próprio sacerdote que preside a celebração. Então, por isso que quando não tem o diácono na missa, daí é o próprio presidente da celebração que faz a leitura do Evangelho. Mas é uma função própria do diácono, né, quando ele está presente. E aí, quando não está, é o sacerdote ou outro sacerdote que está celebrando. Pode passar. E se também faltar outro leitor idôneo, o sacerdote proclama igualmente as outras leituras. Então, só se não tiver o leigo mesmo presente, é que o sacerdote vai fazer as leituras. Teve uma vez lá, o padre Luizão estava como pároco lá na paróquia São Bento, e estava tendo uma formação para o pessoal da pastoral litúrgica. Aí não tinha ninguém para fazer leitura na missa, né? Porque estavam todos lá na formação, ele fez questão que todos fossem e falou para eles, para todos que eram da pastoral litúrgica: podem ficar tranquilos que eu dou um jeito. O que ele fez? Ele pediu para a Assembleia fazer a leitura. E aí foi então. Uma parte fez a primeira leitura, a outra parte fez a segunda leitura e foi. Assim como ele fez quando os músicos não estavam presentes. Leu a antífona que tem no missal. Então, é próprio nosso ler, e também é próprio nosso se preparar para a leitura. Então, para aqueles que vão ser ministros, os que já são e que vão precisar fazer uma celebração, essa preparação é ideal. Porque essas celebrações que acontecem nos setores, elas são ricas. Eu sempre falo lá para o pessoal da paróquia. Elas são ricas em termos de evangelização. É celebração, né? É celebração da palavra com comunhão. Mas é uma celebração litúrgica. Então ela precisa ser bem preparada, precisa ter alguém que leia bem, que o ministro esteja preparado para fazer a leitura do Evangelho, para falar, fazer a reflexão, né? Então, essa é a importância da leitura da Palavra de Deus na Santa Liturgia. Pode passar. Depois de cada leitura, aquele que a lê profere a aclamação. Ao responder, o povo reunido presta homenagem à Palavra de Deus recebida com fé e espírito agradecido. Então, palavra do Senhor, graças a Deus. Então, a Assembleia sempre no final vai prestar homenagem àquilo que eles ouviram, né, e viram hoje com o evento Data Show, né. Então, a importância da palavra, até porque, eu não sei aqui, mas lá na nossa paróquia, desde o começo, quando chegou o Data Show, a gente projeta tudo, porque quando a gente tirou a projeção achando que ia estar tirando das pessoas também aquela questão de não prestarem atenção no leitor, né, no dono da palavra, quando a gente tirou das leituras do Data Show, as pessoas começaram a levar a Bíblia. Levava a Bíblia, levava a liturgia diária, levava alguma coisa para ficar lendo.
Então não era simplesmente o data show que tirava a atenção deles, mas muito pelo contrário, ajudava a prestar atenção na leitura. Só que com o data show, a responsabilidade do leitor ficou maior ainda. Porque se eu leio lá uma coisa que vocês não estão vendo projetada lá, ou o erro foi de quem fez o slide, ou o erro é do leitor que não está lendo. Mas se as pessoas cada vez mais vão preparadas, já leram em casa, já durante a semana meditaram a palavra, sabe que a leitura é aquela, se tiver algum erro lá, vão saber que é o leitor que não. Vão olhar lá, tem uma palavra lá, o leitor fala outra coisa, aí vão saber que é o leitor. Então a responsabilidade aumenta mais. Né? E então eu sempre justifico lá, quando falam em tirar as leituras do data show, eu falo assim, o dia que a gente tiver o ideal de leitores, né, hoje a realidade está longe do ideal. Né, mas o dia que a gente tiver o ideal, que um leitor que se prepara realmente, que vai e faz a leitura, aí a gente pode tirar tudo. Que as pessoas vão ouvir aquilo que realmente tem que ouvir, e bem feito, né? Mas hoje ainda a gente não tem. Então, por a gente não ter leitores exímios e bem preparados, a gente deixa ali a leitura, porque pelo menos a pessoa vai ver o que está sendo projetado, vai conseguir, porque o visual grava muito mais do que o ouvido, né? Então, um dos motivos de deixar é esse, mas a responsabilidade do leitor aumenta mais. Então fala ali a instrução geral que o povo presta essa homenagem à palavra de Deus recebida com fé e espírito agradecido, que é a saudação quando é a leitura da palavra mesmo feita pelo leitor, palavra do Senhor, a aclamação é graças a Deus. Quando o Evangelho, glória ao Senhor. Podemos passar? O número 60 da instrução geral fala que a leitura do Evangelho constitui o ponto culminante da liturgia da palavra. Deve ser atribuída a maior veneração. Por isso nós ficamos em pé quando dá a proclamação do Evangelho. As outras leituras, a primeira, o Salmo e a segunda leitura, nós escutamos ela sentados, né, que é um dos gestos que tem na celebração. Mas no Evangelho, devido ao seu ponto culminante da liturgia da palavra, é onde vai centrar toda a reflexão, né, juntando a primeira e a segunda leitura, aí a gente se levanta. Né. Assim o mostra a própria liturgia, distinguindo essa leitura das outras com honras especiais, quer por parte do ministro encarregado de anunciar e pela bênção e oração que se preparam para fazer, quer por parte dos fiéis que com as suas aclamações reconhecem e confessam que Cristo presente no meio deles, quem lhes fala, e por isso escutam a leitura em pé, quer ainda pelos sinais de veneração ao próprio evangeliário. Então, quando a gente tem solenidade, tem ocasiões especiais, em vez de fazer a leitura do lecionário, entra no evangeliário, entra na procissão de abertura, né, de entrada, entra um livro especial que é chamado de evangeliário, que contém só os evangelhos. E o nosso lá da paróquia é bem bonito, a capa é todo ornado com um monte de figuras. Né? Então, para o Evangelho é dado uma veneração especial. Né? Então, por isso a gente escuta em pé. Podemos passar? Salmo responsorial, eu falei semana passada, até dei uma parada, uma
uma ênfase maior porque era importante. A primeira leitura é seguida do Salmo responsorial, que é parte integrante da liturgia da palavra, e tem por si mesmo grande importância litúrgica e pastoral, pois favorece a meditação da palavra de Deus. O Salmo responsorial corresponde a cada leitura e habitualmente toma-se do lecionário. Convém que o Salmo responsorial seja cantado, pelo menos que se refere à resposta do povo. Se o Salmo não puder ser cantado, recita-se do modo mais indicado para favorecer a meditação da palavra de Deus. Então fala ali que convém, pelo menos no domingo, que ele seja cantado. Uma vez lá na faculdade, nós tivemos uma formação com, não me lembro, o padre José Weber. Ele foi falar sobre os salmos. É um grande liturgista, um grande compositor de músicas litúrgicas. E ele falava assim que parece que quando a gente não canta o salmo, é como se a gente pegasse o hino nacional e apenas recitasse também, né? Já pensou? Nós, quando diante da bandeira, não cantássemos o hino nacional, apenas recitássemos ao invés de cantar. Então ele fazia essa comparação com os salmos também. Os salmos foram feitos para salmodiar. Então, se eles não podem ser cantados, pelo menos a leitura dele também deve ter uma sincronia, como se você estivesse lendo uma poesia, dando sentido àquele salmo que está sendo lido. Então, não é porque não vai ser cantado que ele pode ser feito de qualquer maneira, para favorecer exatamente a meditação da palavra de Deus. E quando ele é cantado, a gente via a semana passada, a melodia deve favorecer aquilo que está escrito. Pode passar. Salmo desse final de semana. O salmo desse final de semana que celebramos nesse final de semana a ascensão do Senhor. Eu falava para vocês. E no começo, lá, eu lembro quando, em 97, os anos posteriores, quando eu fui morar no Morumbi, eu morava em Santana, morei 30 anos em Santana. Quando eu senti bastante diferença na liturgia, quando eu passei a morar lá no Morumbi. Porque Santana sempre foi uma paróquia tradicional. Lá tinha as festas de Santana, tinha reis, rainha, saía procissão de rei e rainha. Era sempre bem tradicional. E daí depois, quando eu fui morar lá no Morumbi, eu senti diferença grande da liturgia, como que é. Então, quando eu cheguei lá no Morumbi, a melodia que cantava esse salmo aqui que eu falei semana passada, mas é só recordando para aqueles que não tiveram aqui, para falar de novo. Então, cantava-se lá as equipes cantantes, colocavam uma melodia que, ao invés de levar a gente a refletir esse salmo como um salmo realmente de ascensão, quem ascende sobe e não desce. Mas a melodia que se cantava era assim: por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Então era uma melodia que, ao invés de inspirar a pessoa a pensar que a gente está celebrando a ascensão do Senhor, a subida do Senhor ao céu, levava uma melodia que leva para baixo, uma melodia melancólica, que não induz a gente para a ascensão.
Daí depois, com o tempo, formação para os músicos e falando da importância da melodia do salmo, aí hoje canta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Então, uma melodia que leva para cima, né? Que faz com que a gente medite que realmente o Senhor está sendo elevado, né? É um salmo desse final de semana. Pode passar, por favor. Aí a gente chega na aclamação ao Evangelho, que daí tem a segunda leitura, a gente já falou das leituras, e aí tem a aclamação ao Evangelho. A aclamação ao Evangelho, o canto de aclamação ou a antífona que tem de aclamação ao Evangelho, vai dar sentido àquilo que vai ser lido, proclamado no Evangelho. Então eu sempre falo lá nas formações também, o pessoal, e falo para os coordenadores da comissão, lá na paróquia a gente tem uma comissão de música litúrgica. São as pessoas que sentam para escolher repertório, para passar para os outros grupos quais as músicas que vão ser cantadas, melodia, aquelas coisas tudo. Então sempre falo para eles que também a aclamação não pode ser qualquer coisa. Não é porque eu coloquei aleluia, cantei aleluia, que vai levar as pessoas a entenderem que está sendo celebrado, que está sendo proclamado no Evangelho. Sempre depois do aleluia tem uma antífona, né, um refrão meditativo, que vai dizer o que é aquele Evangelho quer dizer. Então isso deve ser usado. E a instrução fala que depois da leitura, que se precede imediatamente o Evangelho, canta-se o aleluia ou outro cântico, indicado pelas rubricas, né? Então, o que tem lá no missal, o que tem no lecionário, é o que deve ser cantado, né? Conforme o tempo litúrgico. Deste modo, a aclamação constitui um rito ou um ato com valor por si próprio, pela qual a Assembleia dos Fiéis acolhe e saúda o Senhor. Pode passar, por favor. Que lhe vai falar no Evangelho e professa a sua fé por meio do canto. É cantada por todos em pé, iniciada pela escola, que antigamente era esse nome que dava-se ao coro, né? Ao grupo de cântico era chamado de escola. Então todos os livros litúrgicos antigos vão ter esse nome escola. Ou por um cantor solo, né? E pode se repetir se for conveniente, mas o versículo é cantado pelo coro ou pelo cantor. Então, normalmente o aleluia canta-se todo mundo junto, mas o versículo lá, o refrão, o meditativo é só por um cantor ou pelo coro. Mas todos devem participar e esse canto deve levar as pessoas a entender o que vai ser proclamado no Evangelho. Pode passar, por favor. O aleluia se canta em todos os tempos fora da quaresma. Então, nós estamos na Páscoa, aí podemos cantar aleluia. Os versículos tomam-se do lecionário. Na quaresma, em vez do aleluia, canta-se o versículo antes do Evangelho que vem no lecionário. Aí sempre tem outro versículo que não seja o aleluia. Pode passar. Aí tem uma sequência. Quais são as solenidades que têm sequência? A de Pentecoste, que é o domingo que vem. A Santíssima Trindade tem uma sequência, Corpus Christi tem uma sequência, mas que não são as que mais é feita, né, que vem no folheto litúrgico que tem, é o Pentecostes e
Corpus Christi. Né? Daí tem uma sequência. O que é a sequência? Sequência é um texto que vem antes do Evangelho também, antes da aclamação ao Evangelho também, que nessas solenidades tem. Ali fala a instrução geral. Exceto nos dias da Páscoa e do Pentecoste, é facultativa e canta-se depois do Aleluia. Então, somente fora da Páscoa e do Pentecostes, que é facultativa. Né? Mas nesses dias aí, Pentecostes, ela deve ser cantada, né? Deve ser feita. Então, na próxima semana, tem uma sequência que vai estar lá no folheto, né? Nova Aliança, está na liturgia diária, para ser feita, né? Que é a sequência do Pentecostes. Então, bem interessante o texto da sequência, que deve ser cantado. Pode passar. Daí vem a homilia. Eu já falava semana passada, mas falei correndo aqui, então hoje a gente vai ler com mais calma. A homilia é parte da liturgia e muito recomendada. É um elemento necessário para alimentar a vida cristã. Deve ser a explanação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura ou de algum texto do ordinário, ou do próprio da missa do dia, tendo sempre em conta o mistério que se celebra, bem como as necessidades peculiares dos ouvintes. Então, o sacerdote que faz a homilia, né, ele pode ter em vista as necessidades peculiares dos ouvintes. De repente, o pároco ou o padre que está presidindo, ele sabe que a Assembleia tem uma necessidade, ele pode usar dessa necessidade para falar na homilia, né? Mas o principal é tendo sempre em conta o mistério que se celebra, né? Então, essa semana, esse final de semana, a ascensão do Senhor. A homilia deve ir para esse lado, né? Para falar sobre a ascensão do Senhor. Podemos passar? Habitualmente, a homilia deve ser feita pelo sacerdote celebrante. Lembra que semana passada eu falava que Dom César, quando chegou, ele falava que as pessoas dizem que vamos receber o celebrante, né? E que celebrantes somos todos nós. Então, por isso, a instrução geral, ela diferencia. Fala que, habitualmente, a homilia deve ser feita pelo sacerdote celebrante. Então, o sacerdote também é um celebrante, assim como todo o povo. Então, por isso, a instrução geral, ela diferencia, coloca sacerdote celebrante. Ou por um sacerdote concelebrante, por ele encarregado. Ou algumas vezes, se for oportuno, também por um diácono, mas nunca por um leigo. Se o leigo fizer uma homilia, não vai ser chamado de homilia, vai ser chamado de reflexão, né? Nós já fizemos isso, acompanhando o Luizão, ou outros padres, eles às vezes pediam para a gente fazer reflexão, depois que a gente fez a faculdade de teologia, né? Então, é uma reflexão, não é uma homilia. Homilia só o padre, o sacerdote celebrante, ou o concelebrante, ou, se for oportuno, às vezes o padre chama o diácono para fazer também. Mas eles são ministros ordenados, e nós somos extraordinários, né? Nós não temos uma ordenação. Então, quando a gente vai para a celebração dos setores também, não é homilia, nós fazemos uma reflexão junto com o povo. Nos domingos e festas de preceito deve haver homilia em todas as missas celebradas com a participação do povo.
e não pode omitir-se senão por causa grave. Além disso, é recomendada particularmente nos dias feriais do Advento, da Quaresma e do tempo pascal, que é esse tempo que a gente está vivendo. E também em outras festas e ocasiões em que há maior afluência do povo à igreja. Depois da homilia, observe-se oportunamente um breve espaço de silêncio. Então, a oportunidade para o silêncio é também depois da homilia, para a gente poder entronizar no nosso coração tudo aquilo que foi falado. Podemos passar? Profissão de fé. Eu dizia semana passada para vocês também, mas agora dá para a gente falar com calma. O símbolo ou profissão de fé tem como finalidade permitir que todo o povo reunido responda à palavra de Deus anunciada nas leituras da Sagrada Escritura e exposta na homilia, e que, proclamando a regra da fé, segundo a fórmula aprovada para o uso litúrgico, recorde e professe os grandes mistérios da fé, antes de começarem a ser celebrados na Eucaristia. Então não é à toa que está ali, é parte integrante da liturgia da palavra. É parte integrante da liturgia da palavra. Mas às vezes a gente vê alguns sacerdotes, eu posso falar, né, que eles esticam a homilia e aculam a profissão de fé. Mas ela é parte integrante da liturgia da palavra. Está escrito na instrução geral. Então, de vez em quando, é bom lembrar. Eu lembrei um dia o padre, falei, não é pegando no pé, mas é importante as pessoas terem também a profissão de fé. Somos nós professando a nossa fé. Uma vez um palestrante ele disse assim que um protestante bateu na casa dele tentando fazer proselitismo, que a gente chama, que é convidar as pessoas para a igreja protestante, e ele resistindo ali, o protestante disse para ele assim, o crente, que a gente chama, disse assim para ele, mas no que você acredita? Então, já que você não está querendo ir na minha igreja. E ele recitou o credo protestante. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Aí aquele protestante enfiou a Bíblia na sacolinha e foi embora. Porque não precisa mais nada, Se eu acredito naquilo que eu estou falando, que eu estou professando, eu não preciso de mais nada. Está todo o mistério da fé, está na nossa proclamação ali. Então a gente tem esse credo mais simples, que a gente chama, mas tem o outro, o símbolo niceno-constantinopolitano. Por que ele recebe esse nome? Porque na época em que teve o concílio de Nicéia, por isso Niceno, e depois, logo em seguida, teve o concílio de Constantinopla. E aí, toda a definição de fé que foi feita, tanto no concílio de Nicéia, 325, como de Constantinopla, eles foram juntados porque essas coisas que tem nesse credo aí eram coisas que estavam acontecendo na época e que o concílio teve que debater, porque as pessoas não acreditavam que o Espírito Santo era Deus, não acreditavam que Jesus era Deus. Então precisou colocar isso no credo para que as pessoas pudessem entender que a igreja professava sua fé tanto no Espírito Santo como em Jesus Cristo também, como verdadeiros Deus. Olha lá, a gente tem um credo mais completo, mais longo, é lógico, mas mais completo. Então,
o Dom José Pires, que uma vez foi dar palestra para a gente lá na faculdade também, ele dizia isso, que esse credo aí deveria ser rezado todos os dias, todos os finais de semana. Mas como por questão pastoral é mais longo, então se coloca o outro. Mas ele é completo. Creio em um só Deus, né? Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial Pai. Ou seja, a mesma substância de Deus Filho é a do Deus Pai, que era, na época, a grande discussão. Por isso que o concílio trouxe isso. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu do céu. E aí, quando tem nas grandes solenidades, quando tem esse credo, todos se inclinam nessa parte, quando fala desceu dos céus. Faz a inclinação em reverência ao Senhor, e depois volta, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Daí todos levantam a cabeça de novo. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Aí veio a grande questão também que estava acontecendo. As pessoas não acreditavam, os grandes teólogos, as pessoas influentes da época, não acreditavam que o Espírito Santo era Deus. Precisou colocar o concílio, colocar isso também. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. Então, se ele procede do Pai e do Filho, que são Deus, ele também é Deus. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, aí também se colocou, una, santa, católica, apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então, às vezes, infelizmente, não se perde um tempinho a mais para rezar esse credo, que é completo, é mais completo que o outro, profissão. A nossa profissão de fé. Já pensou a gente recitando isso aí para um protestante, ele cai de costas. Se você acreditar verdadeiramente em tudo isso aí, ele vai dar a mão para a palmatória. Vamos lá? O símbolo deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote juntamente com o povo, nos domingos e na solenidade. Pode também dizer-se em celebrações especiais, mais solenes. Olha ali, a instrução fala que o símbolo, esse símbolo de fé, deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote juntamente com o povo nos domingos. Não fala que é alguns domingos, mas é nos domingos e na solenidade. Mas, infelizmente, a gente não tem isso. Questão que até dá para entender. Podemos passar? A oração universal, que é a oração da comunidade, que a gente chama a oração dos fiéis, que a gente falava na semana passada. Na oração universal, na oração dos fiéis, o povo responde de algum modo à palavra de Deus, recebida na fé e exercendo a função do seu sacerdócio batismal. Apresenta as preces a Deus pela salvação de todos. Convém que em todas as missas, com a participação do povo, se faça esta oração, na qual se pede pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que se encontram em necessidade, por todos os homens em geral e pela salvação do mundo inteiro. É essa sequência de quem prepara a
a oração dos fiéis, é essa sequência que deve seguir. Primeiro pela Santa Igreja, depois pelos governantes, pelos que se encontram em necessidade, depois pelos homens em geral e pela salvação do mundo inteiro. Esses slides aí eu deixei ali com o Giovanni, né? Depois vocês podem pegar aí, fica mais fácil para vocês verem. Né? Aí vocês vão ter a instrução geral, as partes da missa, na instrução geral por escrito também. Então, eu falava semana passada para vocês que a oração universal, essa oração dos fiéis, ela tem tanta importância que naquela ação litúrgica da sexta-feira tem oração, né? Tem a chamada oração universal. Então, a instrução fala que ela convém que ela seja feita em toda a missa. Às vezes também por correria na missa a gente tira, passa por cima, mas ela é parte integrante da liturgia da palavra. E ela era feita antes do ambão da palavra, porque no número 75, eu não coloquei ali, mas no número 75 da instrução geral, fala que o lugar habitual é o ambão da palavra. Mas por conta a igreja achou necessário tirar ali do ambão da palavra e colocar num outro ambão, por conta de que o ambão da palavra fica só para a gente escutar a Deus falando. E o ambão, o outro ambão, também decente, ele fica para a gente falar com Deus, através de Deus. Então, no número 70 fala, normalmente a ordem das intenções é a seguinte: pelas necessidades da igreja, pelas autoridades civis, pela salvação do mundo, por aqueles que sofrem dificuldades, pela comunidade local. Então, às vezes quem prepara a oração, está aí a instrução para ajudar a preparar. Em celebrações especiais, por exemplo, confirmação, matrimônio, exéquio, a ordem das intenções pode acomodar-se às circunstâncias. Então, é importante. Número 71 fala que compete ao sacerdote celebrante, quem preside, dirigir da sede essa prece. Então, o padre vai, né, e faz aquela introdução, né, e depois a pessoa encarregada das intenções faz a leitura das intenções, mas é o sacerdote que começa. As intenções que se propõem, formuladas de forma sóbria, com sábia liberdade e com poucas palavras, devem exprimir a súplica de toda a comunidade. Pode ir? Habitualmente são enunciadas do ambão. É esse número aqui. Então, habitualmente, era o lugar habitual, ou de outro lugar conveniente. E aí a igreja entendeu que o outro lugar conveniente pode ser a estante do animador. Por um diácono, por um cantor, por um leigo, ou por um fiel leigo. Por que fala de cantor ali? Porque tem solenidades que a liturgia... na liturgia da palavra, tem a oração dos fiéis cantada. Um cantor puxa e o povo vai só na resposta. O povo de pé faz suas estas súplicas, ou com uma invocação comum proferida depois de cada intenção, ou orando em silêncio. De uma forma ou de outra, é para a Assembleia participar desse momento também, ou orando em silêncio, ou fazendo a prece depois de cada intenção. E eu sempre falava lá para o pessoal que às vezes tinha pessoas que iam ler as intenções lá na oração dos fiéis e que falavam assim, isso durante a semana porque não tinha roteiro, né? Aí falava assim, a nossa resposta será. Eu falei, mas por que as pessoas falam nossa resposta será? Não estão fazendo pergunta nenhuma. O ideal seria a prece
nossa prece será: Senhor, atendei a nossa prece. Que não é a resposta a nenhuma pergunta, mas é uma aclamação, uma prece. Liturgia Eucarística. Chegamos e o tempo urge. Na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e o banquete pascal, por meio da qual todas as vezes que o sacerdote, representando a Cristo Senhor, faz o mesmo que o Senhor fez e mandou aos discípulos que fizessem em sua memória, se torna continuamente presente o sacrifício da cruz. Pode passar. Efetivamente, na preparação dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho com água, isto é, os mesmos elementos que Cristo tomou em suas mãos. Na oração eucarística, dão-se graças a Deus por toda a obra da salvação. E as oblatas, oferendas, a tradução de oblatas, converte-se no corpo e sangue de Cristo. Pode ir. Pela fração do pão e pela comunhão, os fiéis, embora muitos, recebem de um só pão o corpo e o sangue do Senhor, do mesmo modo que os apóstolos o receberam das mãos do próprio Cristo. Então, lá no começo das celebrações, era um só pão mesmo, mas conforme foi aumentando o número de fiéis, já não dava para trazer um pão só e repartir para todo mundo. Então a igreja, através das hóstias, mas é um só pão. Tem aquela hóstia maior, o sacerdote consagrando as outras hóstias, é o mesmo pão que recebem do Cristo, e que os apóstolos receberam das mãos do próprio Cristo. Podemos ir? Preparação dos dons. Ao iniciar a liturgia eucarística, levam-se para o altar os dons que vão se converter no corpo e sangue de Cristo. Em primeiro lugar, se prepara o altar ou a mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Nele se dispõe o corporal, o purificador, o sanguíneo, o missal e o cálice. Salvo se esse for preparado na credência. Hoje, nas missas, por conta da pandemia, pelo menos lá na nossa paróquia, tem a credência já do lado, o padre fazer tudo sozinho. É ele que vai lá, ele que pega, prepara tudo, não tem ninguém do lado dele. Mas em outras ocasiões não, tem coroinha, tem cerimoniário que ajudam os diáconos. Mas é o que fala a instrução geral. Em seguida são trazidas oferendas. É de louvar que o pão e o vinho sejam apresentados pelos fiéis, recebido pelo sacerdote ou pelo diácono em lugar conveniente. São depois levados para o altar, embora hoje em dia os fiéis já não tragam o seu próprio pão e vinho. Então, antigamente, cada um levava o seu pão e o vinho e eram consagrados e distribuídos para todos. Hoje já não temos mais isso. Pode passar. Estes dons serão dispostos em lugar conveniente, fora da mesa eucarística. Por quê? Antes tinha a procissão, nesse tempo já não dá mais também, na pandemia, tinha a procissão, entrava o pão e o vinho, e aí vinham logo em seguida as outras ofertas, Então, elas eram colocadas fora, só o pão e o vinho são colocados em cima da mesa do altar. As outras oferendas, elas têm que ficar fora do dinheiro que é arrecadado, essas coisas, tudo fora. Eu me lembro que no começo, em alguns lugares onde eu ia, colocavam junto lá também dinheiro, uma série de coisas. Então, que a instrução fala que não é um local. A procissão em que se levam os dons é acompanhada do cântico do ofertório, a apresentação das oferendas, que se prolonga pelo menos até que os dons tenham sido depostos sobre o altar. Muitos lugares que as pessoas cantam até terminar o canto. A instrução fala que não.
esse canto da oferenda, eles acompanham o rito. Então, enquanto estiver acontecendo a apresentação das oferendas, deve cantar. Às vezes o padre está lá batendo, assim, impaciente, porque o grupo não para de cantar. E é para cantar, a instrução fala para cantar até que seja deposto no altar. Né? E tem muita gente que não entende. Podemos dizer? O pão e o vinho são depostos sobre o altar pelos sacerdotes, acompanhados pelas formas prescritas. O sacerdote pode incensar os dons colocados sobre o altar, depois a cruz e o próprio altar. Deste modo, se pretende significar que a oração e a oração da igreja se elevam como fumo de incenso à presença de Deus. Então, por isso se usa o incenso. Depois, o sacerdote, por causa do sagrado mistério, o povo, em razão da dignidade batismal, podem ser incensados pelo diácono ou por outro ministro. Isso acontece, a gente vê que depois, quando tem incenso, o diácono ou o cerimoniário incensa o sacerdote e depois incensam também o povo, para que as nossas ofertas, as nossas orações sejam o Senhor também. Pode passar, por favor. A seguir, o sacerdote lava as mãos ao lado do altar. Com esse rito, se exprime o desejo de uma purificação no interior. Antigamente, quando era apresentado uma série de coisas, o sacerdote lavava as mãos por causa dessas coisas que ele pegava. Hoje já é um outro desejo, mas de uma purificação interior. Mas antes, além dessa purificação interior, era preciso purificar a mão, porque pegava no dinheiro, pegava em alimentos, outras coisas que eram ofertadas. Aí eu falei para vocês na oração que vem depois da apresentação das oferendas, aí eu coloquei hoje ela completa. Receba o Senhor, Deus, por tuas mãos, sacerdote, este sacrifício, para a glória do seu nome, o nome de Deus, para o nosso bem, de toda a Assembleia Reunida e de toda a Santa Igreja do mundo inteiro. Essa oração aí é perfeita. Nós rezando para que o Senhor Deus receba, por isso que é o e não ó, no português. Por tuas mãos, a mão do sacerdote que impersona Cristo, para a glória de Deus, para o nosso bem de toda a Assembleia Reunida e de toda a Santa Igreja. Pode passar. Daí vem a oração sobre as obratas, postas as obratas, as oferendas sobre o altar, realizados os ritos concomitantes. O sacerdote convida os fiéis a orar juntamente consigo e recita a oração sobre os obratos. Assim, termina a preparação dos dons e tudo está preparado para a oração eucarística. Então, quando o sacerdote fala, oremos, a gente fica em pé, porque em pé é uma posição de sentido, de prontidão para tudo aquilo que a gente vai realizar. Na missa disse uma só oração, obratos, que termina com a conclusão breve, isto é, por Cristo, está em latim, per Christum Dominum Nostrum, por Cristo Senhor nosso, e no fim da oração se menciona o Filho, diz, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então, dependendo da oração, ou se diz por Cristo Senhor nosso, ou que vive e reina pelos séculos dos séculos. Podemos passar? A oração eucarística inicia com o momento central e culminante de toda a celebração. A oração eucarística é uma oração de ação de graças e de consagração. O sacerdote convida o povo a elevar os corações para o Senhor na oração e na ação de graças. E associa-se assim a oração que ele, em nome de toda a comunidade, dirige a Deus Pai por Jesus Cristo no Espírito Santo. O sentido desta oração é que toda a Assembleia dos Fiéis se una a Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício.
Então, tudo que está aí é fiel ao texto da instrução geral da liturgia, do missal romano. Então, que eu só peguei e coloquei aí para que vocês tenham esse contato, esse primeiro contato com a instrução geral. Pode passar. Aí depois fala dos elementos principais da oração eucarística, que a gente tem a ação de graças, a aclamação, né, do santo. Por isso o santo é um momento importante também da celebração, né? E fala que a aclamação do santo, que faz parte da oração eucarística, é proferida por todo o povo, juntamente com o sacerdote. Então também vem a importância do canto litúrgico, quando se canta o santo, colocar melodia que vai favorecer a todo o povo, porque é uma oração comunitária, né, a Santa Missa. A epiclese, né, consta da invocação especial do Espírito Santo, quando o padre impõe a mão sobre a consagração, né, e pede a presença do Espírito Santo. Então temos várias orações eucarísticas que mostram essa parte. Mas para falar de oração eucarística precisa ser um dia específico só para a oração eucarística, e não é o caso de hoje. Pode passar. Daí tem a narração da instituição. Naquela mesma noite, Jesus tomou o pão em suas mãos. O que a gente vê é o que fala a instrução. Pode ir. Anamnese. Em obediência a esse mandato, recebiste de Cristo, Senhor dos Apóstolos, a Igreja celebra a memória do mesmo Cristo, recordando de modo particular sua bem-aventurada paixão, gloriosa ressurreição e ascensão do céu. A ascensão que nós celebramos nesse final de semana. Pode ir. A oração, temos várias durante a oração eucarística. Aí é tranquilo para vocês verem depois. Eu não quero deixar de falar no final. E temos as intercessões, né? Durante a oração eucarística tem várias orações que pedem a intercessão por todos nós, pelos vivos, defuntos, né? Pela igreja. Então faz parte da oração eucarística. Vamos lá? E a doxologia final. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz dos Pai. Então, essa oração que é feita pelo sacerdote, somente por ele, e ratificada e concluída com a aclamação do Amém do povo. Aí temos o rito da comunhão. A celebração eucarística é um banquete pascal. Convém por isso que todos os fiéis devidamente preparados nela recebam, segundo o mandato do Senhor, seu corpo e sangue, como alimento espiritual. É a finalidade da fração e dos outros ritos preparatórios que dispõem os fiéis de forma mais imediata para a comunhão. Daí vem a oração dominical, que é chamada o Pai Nosso, né? Tem esse nome, oração dominical, que se pede pelo pão de cada dia, para que todos os cristãos evoca principalmente o pão eucarístico. Igualmente se pede a purificação dos pecados, de modo que efetivamente as coisas santas sejam dadas aos santos. O sacerdote formula o convite ao Pai Nosso, que todos os fiéis recitam juntamente com ele. Então o sacerdote diz sozinho o embolismo, né? Por que não tem o Amém logo depois do Pai Nosso? Justamente porque tem uma oração que é chamada de embolismo. A palavra embolismo vem do grego. Êmbolo quer dizer, aqui, na seringa não tem aquela parte que é o êmbolo, que empurra o líquido para dentro, aquilo é chamado de êmbolo, que vem do grego. Então, embolismo é colocar para dentro. Vou explicar melhor. Então, depois do Pai Nosso, tem uma oração que só o sacerdote faz, e só depois dessa oração que vem o Amém,
Por isso que no Pai Nosso, na missa, não tem o amém. É chamado embolismo a oração que vem depois, né, da oração dominical do Pai Nosso. Então, o convite à oração, o embolismo e a doxologia conclusiva, dita pelo povo, devem ser cantados ou recitados em voz alta. Pode passar. Aí vem o rito da paz. Eu falei para vocês que no rito armeno, né, na liturgia armena, era lá no começo da missa. Segue-se o rito da paz, no qual a igreja implora a paz e a unidade para si própria e para toda a família humana. E os fiéis exprimem uns aos outros a comunhão eclesial e a caridade mútua antes de comungarem no sacramento. Quanto ao próprio sinal com que se dá a paz, as conferências episcopais determinaram como se há de fazer, tendo em conta a mentalidade e os costumes de cada povo. Mas é conveniente que cada um dê a paz com sobriedade, apenas aos que estão mais perto de si. Então, por isso que se recomenda só isso, né? E muitas das vezes as pessoas falam que tantas coisas são colocadas na liturgia por conta da questão do local, né? Inculturação é a palavra que muitos usam para encher a liturgia de coisas que não tem nada a ver. Até a inculturação, para colocar-se alguma coisa na liturgia, precisa ter autorização da Santa Sé. Quer um exemplo? No Japão, a cor branca, ela não é a cor que simboliza a paz, mas é o amarelo. Então é próprio da cultura do japonês o amarelo. O que a conferência episcopal lá do Japão fez? Solicitou à Santa Sé que pudesse usar como símbolo da paz nas suas liturgias a cor amarela. E aí justificaram e foi autorizado. Então, não é porque em nome da enculturação de um local que a gente vai encher a liturgia de coisas que não tem nada a ver com a liturgia. Quer outro exemplo de coisas que colocam sem necessidade? Antes as nossas paróquias, lá acontecia muito, na nossa paróquia São Bento, existiam as missas sertanejas, chamada missa sertaneja. Aí as pessoas iam para a missa de chapéu, não tiravam o chapéu dentro da igreja, né, com roupa de caipira remendada, e às vezes tinha vezes, né, que pintavam o dente de podre para simbolizar que a gente estava fazendo a missa sertaneja, celebrando uma missa sertaneja, né? E a gente, para quem alguém morou na roça, aí veio da roça, sabe que o sertanejo, a pessoa que morou na roça, para ir para a missa, ela coloca a melhor roupa. Daí como que, até os mais antigos, eu lembro que o pai falava, que tinha a roupa de missa, própria para missa, né? Então, como que a gente vai fazer uma caricatura do sertanejo como aquele que vai de roupa rasgada, remendada para missa, se eles mesmos usam a melhor roupa, né? E isso nós não podemos chamar de enculturação, porque não é enculturação ainda. Você está fazendo uma caricatura do que você acha que é o sertanejo, mas o sertanejo não é isso. O sertanejo põe a melhor roupa para ir para a missa. E o sertanejo, quando ele passa em frente à igreja, ele tira o chapéu. Imagine dentro da igreja, né, dentro do templo. Então, era uma caricatura que se faziam que as pessoas não tinham noção. Aí, depois de muita formação lá com
todo mundo, trouxemos pessoas para falar sobre a questão da enculturação, entenderam que pode sim haver uma celebração no rito sertanejo. Mas se você pega, por exemplo, vai fazer uma celebração sertaneja para comemorar a festa junina, essas coisas que é legal. Aí você, no ato penitencial, igual uma vez eu fui participar de uma celebração, no ato penitencial cantaram a música do Chico Mineiro. Pegaram a melodia. O Chico Mineiro é aquela, fizemos a última grande. Daí pegaram uma letra católica, uma letra cristã, e colocaram a melodia do Chico Mineiro. Então era mais ou menos assim: viemos aqui nessa igreja para pedir o perdão. Aí quem está participando da missa, se for lembrar dessa parte da liturgia, vai lembrar do Chico Mineiro, né? Não vai lembrar que nós estamos num ato penitencial pedindo perdão do Senhor. Então era nisso que as pessoas foram entendendo que as melodias deveriam levar aquilo que estava sendo celebrado. E aí foi apresentado um CD com várias melodias sertanejas, mas com um rito cristão, sem trazer coisa secular, né, no nosso dia a dia para colocar dentro E as pessoas vão entendendo melhor. Aí hoje, quando tem uma missa no rito sertanejo, já se coloca, se prepara melhor. Não tem chapéu dentro da igreja, não tem roupa rasgada, não tem dente podre, porque o sertanejo só tem o dente estragado por aqueles que não podem. Hoje já existe recurso para tudo. Então, essa questão da paz tem vários ritos em momentos distintos. Aí por isso que fala ali de acordo com o costume do povo. Podemos ler. A fração do pão, o sacerdote parte o pão eucarístico, o gesto da fração, praticado por Cristo na última ceia e que serviu para designar nos tempos apostólicos toda a ação eucarística. Significa que os fiéis, apesar de muitos e de muitos lugares, falam que é Cristo. Morto e ressuscitado pela salvação do mundo. A fração começa depois de se dar a paz e realiza com a devida reverência. Mas não se deve prolongar desnecessariamente, nem se deve atribuir uma importância excessiva. Este rito é reservado ao sacerdote e ao diabo. Então, enquanto está se partindo o pão, deve-se cantar o canto, né? Ele acompanha o rito também. E às vezes faz muito desnecessário seguir. Na última vez, conclui-se com as palavras: dai-nos a paz. Então é Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. E aí conclui-se com dai-nos a paz. Uma vez falaram para Jesus: dá um sinal para que nós acreditemos em vocês, né? Em você. Aí Jesus fala assim, o Evangelho de Lucas 11, 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Sabem a história de Jonas, né? O Jonas era um profeta que o Senhor mandou ele profetizar lá em Nínive. E aí ele falou: vou naquele lugar lá, vou nada. Eu vou me mandar. O Senhor está me mandando ir para cá, eu vou para lá. Pegou um navio, entrou num navio clandestino e
e foi para outro lugar, que não tinha nada a ver com o que o Senhor tinha mandado ele. Daí o navio começou a passar por uma tempestade e os tripulantes lá, as pessoas do navio falaram: tem alguém aqui nesse barco que não está em sintonia com a gente, né? Deve ter algum clandestino aqui e a gente precisa descobrir para tirar ele do lugar. Aí era o Jonas, pegaram ele, jogaram ele no mar, e aí a tempestade acalmou. E o Jonas foi engolido por um grande peixe, fala a Sagrada Escritura. Não fala que é baleia, nem que é outro animal, fala que foi um grande peixe. Foi engolido, ficou 3 dias no ventre desse grande peixe, e depois foi vomitado na praia da onde? Nínive, onde ele não queria ir. Então, quando o Senhor dá uma missão, que fala lá o Tropa de Elite, missão dada é missão cumprida. O Jonas não quis cumprir a missão dele, foi engolido por um grande peixe, foi vomitado lá em Nínive. E lá ele profetizou lá, falou da penitência e todos se converteram. Daí ele cumpriu. Então Jesus fala assim: não será dado outro sinal. Qual é o sinal de Jonas? Ele ficou 3 dias no ventre do peixe e depois foi jogado lá na praia e reviveu, né? E aí qual que é o sinal de Jonas igual? Jesus ficou 3 dias embaixo da terra, no ventre da terra, e depois ressuscitou também. Então nós temos um grande sinal na nossa igreja e que a gente precisa valorizar, que vocês vão ser portadores desse sinal. Jesus ressuscitado e vivo e presente no nosso meio. 3 dias ele ficou, mas esse é o sinal que Jesus fala que será dado para nós e que nós precisamos usar e abusar. Sagrada Escritura. Quando eu entendi aquilo que o Senhor queria dizer, todos os dias, comunhão diária, que era a palavra que vinha, era esse sinal de Jonas. A gente tem um grande tesouro na nossa igreja que a gente às vezes não usa. Já estou terminando, tá, Jonas? Então a comunhão prepara, o sacerdote prepara-se para receber frutuosamente o corpo e o sangue, e aí vai falando do silêncio que os fiéis devem fazer. Pode ir, por favor. É muito para desejar que os fiéis, tal como o sacerdote é obrigado a fazer, recebam o corpo do Senhor com ossos consagrados na própria missa, e nos casos previstos participem do cálice, para que a comunhão se manifeste de forma mais clara nos sinais como participação no sacrifício que está a ser celebrado. Pode ir. Enquanto o sacerdote toma o sacramento, dá-se início ao canto de comunhão, que deve exprimir com a unidade das vozes a união espiritual dos comungantes, manifestar a alegria do coração e realçar melhor o caráter comunitário. Era aquilo que eu falava no começo. A missa é comunitária, né, da procissão daqueles que vão participar da Eucaristia. Então eu sempre falo lá para o pessoal, enquanto a gente está indo para... Hoje não tem mais a procissão de comunhão, mas eu falava sempre para eles, que enquanto a gente está indo para a comunhão, a gente, enquanto o último não comungar, ainda é uma parte comunitária da missa. Então o canto, a gente deveria comungar, voltar para os nossos lugares, continuar cantando até que o último cante, porque a gente está em sintonia com aquele que está comungando, né? Então o último que comunga, daí sim, depois da comunhão vem a oração pós-comunhão. Antes da oração pós-comunhão tem um silêncio. É nesse silêncio que é o único momento intimista, que é você e Deus, para você agradecer a sua comunhão. Então esse espaço de silêncio entre a comunhão e a oração pós-comunhão é importante. Pode passar.
passar. Como cântico de comunhão, pode-se utilizar uma antífona que vem também no missal e no lecionário. Esse canto da comunhão não podia deixar de passar. Eu vou roubar mais uns minutinhos. De mostrar para vocês que esse canto aí poderia cantar em todas as missas, que iria exprimir aquilo que é a comunhão, a liturgia sagrada. Vamos lá, eu vou só passar para vocês um pedacinho. Quando te dominas o cansaço e já não puderes dar um passo, quando o bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro, eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Então, volta só um pouquinho para mim no primeiro estrofe. Quando te dominas o cansaço e já não puderes mais um passo, onde você vai buscar? Na fonte, na Eucaristia. Quando o bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, que o caminho é longo. Nós somos caminheiros e no nosso dia a dia a gente vai precisar dessa força da Eucaristia. E vocês, aqueles que ainda não são, vão ser esses que vão transportar para outras pessoas esse alimento no dia a dia. Passa só para mim as estrofes. Quando se perderes no deserto, a morte então sentir perto, sem mais força para subir, nem coragem para subir, o que Deus te pedir. Levanta-te e come, levanta-te e come. Pode passar. Nossa, as estrofes, vai passando as estrofes lá. Quando a dor, o medo, a incerteza tentam apagar sua chama acesa, né? Tirar do coração a alegria, a paixão de lutar, não ser em vão. Né? Aí levanta-te e come. Nossa, esse canto aí é completíssimo. Passa todos, quando nos achares o caminho, triste e abatido, vai sozinho, o olhar sem brilho e luz sobre o peso de tua cruz, que a lugar nenhum conduz. Levanta-te e come, levanta-te e come. Quando a voz do anjo então ouvires e o coração de Deus sentir, te acordando para o amor, renovando o teu vigor, a água, o pão, o bem maior, levanta-te e come. Então, depois de terminada a distribuição da comunhão, daí os sacerdotes e os momentos de silêncio, né? Pode ser cantar toda a Assembleia um salmo ou outro cântico de louvor, ou outro hino. Estou terminando. Para completar a oração do povo de Deus e concluir todo o rito da comunhão, o sacerdote diz a oração depois da comunhão, na qual implora o fruto dos mistérios celebrados. Na missa se diz só uma oração depois da comunhão, e aí tem aquelas terminações também. Né? Se a oração do final lá da comunhão é dirigida ao Pai, ela termina por Cristo, Senhor nosso. Se é dirigida ao Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Se dirige ao Filho, né, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então, tem várias terminações. O povo faz a oração por meio da aclamação. Amém. Pode passar, por favor? Esta oração eu nunca mais esqueci. Numa aula de comunhão, o padre José Roberto Fortes Palau, que dava o sacramento da comunhão para a gente, né, da Eucaristia, e ele falou: existe uma oração que é belíssima e que jamais vocês vão esquecer. E eu estava com o meu lecionário lá, eu tenho um lecionário lá em casa, pequenininho,
E aí ele falou que ele só não se lembrava de qual tempo que era. Aí eu fui lá, 27º domingo do tempo comum, nunca mais esqueci. Vamos ler juntos? Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste, inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que sejamos transformados naqueles que agora recebemos. Se essa é a nossa oração, a gente não pode sair de qualquer jeito da celebração, porque nós pedimos para que sejamos transformados naquele que nós recebemos na Eucaristia. Nós vamos ser portadores desse para as pessoas. Pode passar, por favor, já estamos concluindo. Aí vem o rito da conclusão, tem avisos, essas coisas, esse é o momento para dar. Pode passar. E aí no final da missa, antigamente, na missa em latim, tinha essa frase aí, ite missa est, fim da missa e começo da missão. Por isso que o concílio falava de uma participação ativa, consciente e também frutuosa. Para aqueles que acham que não tem sentido ir à missa, vocês podem dizer isso. A missa termina, mas começa. Aí tem uma frase também, não poderia deixar de passar. Tem um texto que eu recebi uma vez. Um frequentador de uma igreja escreveu uma seguinte mensagem para um jornal. Eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante esse tempo devo ter ouvido umas 3.000 pregações. Mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar da maioria delas. Por isso, acho que estou perdendo meu tempo e os que pregaram também estão desperdiçando o deles. Essa matéria divulgada no jornal gerou uma grande discussão, resultando em uma sábia resposta de um leitor, igualmente divulgada nos seguintes termos. Estou casado há mais de 30 anos e durante esse tempo minha esposa deve ter cozinhado umas 9.000 refeições, mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram, me alimentaram e me deram a força necessária para fazer minhas atividades. Sem essas refeições, eu e os nossos filhos estaríamos desnutridos, fracos, desanimados e mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha vida, minha alma e a da minha família, estaríamos hoje mortos espiritualmente. Portanto, não deixe de estar em comunhão na sua igreja. Encorajemos-nos uns aos outros. Vamos à missa? Essa é a pergunta. Amém? Então, depois eu volto numa outra oportunidade para falarmos o tempo litúrgico, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção. Desculpem passar um pouquinho, tá bom? Obrigado, por atenção atender, em nome do Padre Luiz, e agradecer a você. E o Farid vai dar a mensagem final para a gente, vai falar com você também. O Anderson Michel vai entregar uma lembrancinha. E a gente vai marcar então uma nova data para o João voltar aqui para falar de ano litúrgico com a gente. Tá bom?